Eu não sei você, mas durante um período da minha vida eu não conseguia expressar o que estava na minha mente. Eu tinha uma dificuldade muito grande em articular as minhas ideias, em encontrar as palavras corretas que poderiam representar fielmente o que eu estava pensando. Eu sabia o que estava aqui dentro, mas eu não conseguia colocar pra fora. Parecia que sempre estava faltando alguma coisa. E é uma sensação horrível, sentir e não conseguir explicar. É como se você estivesse preso dentro de si mesmo. Esses são todos indicativos de uma comunicação falha. E ter uma comunicação falha gera vários problemas. Basicamente, toda a área da sua vida se torna pior do que deveria ser. Por exemplo, as pessoas que você vai atrair não vão ser pessoas que você realmente gostaria de ter por perto. Suas amizades serão instáveis e pouco sinceras. Seus relacionamentos serão tóxicos e com grandes chances de falha. A ligação com seus pais, irmãos, filhos e outras pessoas importantes serão desgastantes, fracas e ficarão corrosivas. Seus objetivos profissionais e pessoais serão prejudicados. Seu futuro ficará à mercê da sorte. Não saber se comunicar é não ter controle sobre você mesmo. É ser alguém que não consegue manifestar a própria vontade. É não permitir que a versão mais genuína de você exista no mundo. Nesse vídeo, o que você vai encontrar é um conjunto de ferramentas, dicas por assim dizer, que tem a capacidade de potencializar o seu modo de se expressar. Eu quero que você encare como se você fosse um personagem de um jogo, e eu tô aqui te oferecendo algumas opções de aprimoramento, para você evoluir o seu personagem, você. Lembre-se, fazemos isso por nós mesmos, pelos benefícios que isso gera para a nossa realidade. Presta atenção aqui. Primeiramente, o que significa ser articulado? Bom, seus dedos são articulados, seu pulso, seu braço, seu pescoço, todo o seu corpo é articulado, algumas partes mais, outras menos. No corpo, as articulações são junções de um ou mais ossos que possibilitam uma gama variada de movimentos, em diferentes graus e sentidos. Quanto mais ossos determinada junção possui, mais opções de movimento você tem, portanto mais articulado é aquela parte. Se você não possui os dedos da mão, por exemplo, fica muito mais difícil você manusear os objetos, sentir eles e interagir com eles. Até mesmo ferramentas externas possibilitam mais opções de movimento. O simples fato de segurar um garfo já te torna um pouco mais articulado, um pouco mais capaz de interagir e manusear o mundo. Uma colher, uma mão, um braço, copos, talheres, são todas ferramentas para manipular objetos físicos. Porém, além do mundo físico, temos também o mundo das ideias. E nesse mundo também temos várias ferramentas. Essas ferramentas se ligam entre si e se tornam pontos de articulação. E quanto mais pontos de articulação você tiver e aprimorar, mais capaz você vai ser de interagir e manusear ideias. Se algum dia você pensou, mas eu não consigo, eu não tenho capacidade... Para, nem termina. Um bebê precisa aprender a utilizar a ferramenta perna. Você precisa aprender a utilizar a ferramenta carro. Da mesma forma, você precisa aprender a utilizar essas ferramentas intelectuais. Ponto final, sem chororô. Só um adendo é que ferramentas intelectuais não tem a ver especificamente com te tornar mais inteligente. Tem a ver com a capacidade de articular corretamente conceitos, pensamentos, significados, a sua perspectiva das coisas. Se tornar mais inteligente pode ser uma consequência. Bom, dentre as que eu vou citar aqui, você pode escolher utilizar todas, ou uma, ou a quantidade que você se sentir confortável, não tem problema. Você pode tentar identificar quais delas você tem mais dificuldade e quais você acredita que vão te potencializar. Leve com você o que você acredita que faz sentido, fechou? Bom, vamos lá. Fale com calma. Fale com calma, fale mais devagar. Isso dá mais tempo de raciocinar o que você tem a dizer. Também dá mais tempo da outra pessoa processar o que você já disse. E não é se manter calmo ou menos ansioso. É em relação ao modo com que você solta palavras. Sabe aquela pessoa que fala tão rápido que tá tão agitada, ela não mantém o foco, ela gagueja, ela perde o raciocínio. Para. O modo como você age fisicamente interfere até nas suas emoções. Se você se manter agitado, as suas emoções e os seus pensamentos vão sair de modo agitado, embaralhado. Isso já é bem sólido no campo da neurociência. Então, dê tempo para que as palavras façam efeito. Fale com mais calma, com mais leveza. Pense antes de falar. Tome o tempo necessário que você precisa para pensar. Além de tudo, uma fala mais calma demonstra também mais confiança no que você está dizendo, no seu posicionamento. Se torne confortável com o silêncio. Nada de substitua esses sons por silêncio. E não é tão difícil, porque na verdade você se esforça para preencher o silêncio com esses sons. Nas interações reais, na vida real, temos medo do silêncio. Achamos que ele é uma prerrogativa de fraqueza, e na verdade ele é um indicativo de poder, de confiança, de respeito.
Quando alguém te perguntar alguma coisa que você realmente gostaria de responder com legitimidade, não tem problema ficar em silêncio para pensar, assim como também não tem problema em acrescentar o silêncio no meio da sua fala, no meio do seu pensamento. Fique em silêncio, pare e se pergunte: o que eu acho disso? Mas tem que ser uma pergunta genuína, você realmente quer saber a resposta. Temos que ter na cabeça que não é ruim deixar outra pessoa esperando pela resposta. Se ela esperar, é porque ela de fato se importa com a sua opinião. Se ela não esperar, significa que ela não se importa. E se ela não se importa, pra que se esforçar? Além disso, é melhor demorar para falar algo que presta do que se apressar e falar algo inútil. Amplie o seu vocabulário habitual. Todos nós possuímos um vocabulário habitual e um vocabulário profundo. O vocabulário habitual são as palavras que você utiliza frequentemente, e o vocabulário profundo são as palavras que você sabe o significado, mas utiliza raramente. Por exemplo, o termo abstrato. Para muitas pessoas, esse termo só está presente no vocabulário profundo. Ela sabe o significado, mas não utiliza. Ao invés disso, ela utiliza, por exemplo, complexo. Elas são parecidas, mas podem representar sentidos ligeiramente diferentes. A grande questão é você ter um leque vasto de palavras para que assim você possa descrever perspectivas e ideias de formas variadas. Com um dedo, por exemplo, você interage com objetos de forma ok. Com 10 dedos, você interage de forma excelente. As palavras e os termos também são ferramentas. Então, amplie o seu vocabulário para que você tenha mais opções de ferramentas para articular suas ideias. Quanto mais pontos de ligação você tiver, melhor vai ser a sua capacidade de estruturar um pensamento. Presta atenção aqui, foco. Para ampliar o vocabulário profundo, você deve ler, absorver palavras novas, entender novos significados. Leia livros que você gosta, leia artigos, poesias, leia textos que te entregam termos que você não conhece ou que não tem tanta certeza do significado. Para incorporar os termos do vocabulário profundo para o habitual, você deve escrever. Pode ser aquele famoso journaling, que é aquela espécie de diário pessoal, pode ser uma mensagem, pode ser um comentário em um vídeo. Nesse aqui, por exemplo, eu ia adorar ler. Mas se você for escrever, não escreve de qualquer jeito, da maneira que você está acostumado. Só escrever e apertar o Enter. Escreve em um rascunho e depois pense: que palavras eu poderia trocar aqui nesse comentário que representariam melhor a ideia que eu quero expressar? Você vai começar a perceber que algumas palavras, expressões e termos vão brotar na sua mente e aquilo que você está tentando passar vai fazer mais sentido. Se não tiver nenhuma, parabéns, você atingiu a melhor possibilidade. Se tiver, troque quantas vezes for necessário. Depois de um bom tempo de prática, isso se torna habitual e não vai ser mais necessário imprimir um esforço muito grande para chegar àquele mesmo resultado. Saiba o que você quer falar. Nem sempre, mas na maioria das vezes você deve ter uma opinião completa e estruturada do que você quer falar, especialmente em assuntos delicados. Não significa que a sua opinião deve ser perfeita ou correta, mas que você tenha pelo menos pensado bastante a respeito. Se você quer convencer alguém de algo, não vai adiantar você pesquisar no YouTube 5 maneiras de persuadir pessoas, 6 truques para manipular pessoas. Me perdoa a palavra, mas essa é uma motivação. Você deve tentar e querer convencer alguém do seu ponto de vista porque você sinceramente acredita naquilo, porque você já cogitou outras hipóteses e no final foi aquela que mais fez sentido, desde coisas grandes até coisas pequenas. Pensar dessa forma vai te dar uma aptidão muito maior de transformar os pensamentos na sua mente em ideias, porque você acredita fielmente naquela hipótese, vai vir naturalmente. Se você não sabe do que está falando, não fale. Você vai acabar replicando uma fala que você escutou vagamente a respeito e aquilo não vai representar de verdade quem você é. Você vai manifestar uma versão sua falsificada. Como eu disse, nem sempre isso vai ser necessário. Em certas conversas casuais, por exemplo, pode ser que você não precise se preocupar com isso. Mas se você quer ser levado a sério, se você quer expor sua visão para o mundo, você precisa saber do que está falando. E para você saber do que está falando, é só estudar, procurar a respeito daquele assunto. Ao invés de ficar perdendo tempo vendo vídeos curtos e xeretando a vida dos outros na rede social, você pode procurar se aprofundar naquele tópico que você sempre quis ter uma opinião. Assuma que a outra pessoa sabe algo que você não sabe. Você pode e deve defender a ideia que você acredita no momento, porque é o que você tem até agora. Mas se você quer evoluir, assuma para si mesmo que talvez a outra pessoa saiba de algo que você não sabe, ou que ela pode ter pensado em algo que você não pensou. Assim, você vai poder analisar no momento da discussão a sua linha de pensamento e a dela. Você vai ter a capacidade de raciocinar da seguinte maneira: o que ela disse faz sentido? As nuances daquele fato se conectam?
nada mais é do que uma outra forma de dizer leve a opinião da outra pessoa em consideração. Na concepção total da ideia, aquilo que ela falou se encaixa. É esse pensamento que você tem que ter na cabeça. Pensando dessa forma, ali na hora da conversa, da discussão, você vai ter a capacidade de dizer: mas eu não acredito que isso seja verdade por causa disso e disso. E isso acaba implicando naquilo. A pessoa também vai perceber que você tá escutando ela, que você tá prestando atenção. E não só tá tentando ganhar a discussão. Muitas vezes ficamos tão focados em provar que a outra pessoa tá errada, ou que nós estamos certos, que nos perdemos do ponto principal. Por exemplo, quem fica bravo e estressado com uma simples pergunta sobre uma opinião demonstra incerteza e insegurança. Se você acredita que aquilo que você está falando é verdade, qual o problema em questionar? Um ego muito grande leva a uma incapacidade de admitir um erro. E uma incapacidade de admitir um erro te faz perseguir caminhos que não são reais, criando uma teoria que não te representa fielmente. E não significa admitir para outra pessoa que você está errado. Embora isso possa ser saudável em certas situações, em certas relações, mas admitir para você mesmo. Você precisa e deve defender o seu ponto com todos os artifícios conceituais que você conseguir. Apenas saiba a hora de pensar: eu não levei isso em conta e realmente faz sentido. Não fique preso a uma ideia errada por ego. Isso é ser tóxico, é ser maléfico. Você deve conhecer ou ter passado por uma situação assim, onde a outra pessoa tem tanta dificuldade em admitir que errou, que ela simplesmente vira a cara pra você. Ela prefere perder a sua amizade, perder a relação, do que simplesmente admitir um erro. Então apenas tenha em mente que talvez a outra pessoa possa saber de algo que você não sabe. Eu te garanto, seus relacionamentos vão ser muito melhores desse jeito. Se a outra pessoa não tá ouvindo, pare de falar. Esse ponto é bem direto. Presta atenção aqui no vídeo. Se a outra pessoa estiver mais engajada em brigar do que discutir ideias, a melhor coisa a se fazer é virar as costas e parar de falar. Você tem a obrigação de tentar conduzir aquela conversa, aquela discussão da melhor forma possível, utilizando todas as ferramentas de comunicação que conseguir. Mais uma vez, não é só pela outra pessoa, mas pelos benefícios que vai gerar para você e para sua perspectiva de mundo, para o seu futuro. Mas nós sabemos que tem certas ocasiões que realmente um diálogo fica muito complicado. Não é necessário que ela esteja disposta a assumir também que você sabe de algo que ela não sabe, embora isso possa ser ótimo. Ela só precisa estar disposta a ouvir o que você tem a dizer. Se você não tiver aquele feeling de abandonar a conversa quando necessário, vocês vão passar de uma conversa para uma briga. E em uma briga não existe uma busca conjunta pela verdade. Existem duas pessoas ou mais querendo descredibilizar ou desmoralizar o outro lado. E isso acontece com xingamentos, ameaças, até pode evoluir para uma agressão. Saiba escolher as batalhas que você quer lutar. Não tenha vergonha de dizer o que você pensa. Jamais, em hipótese alguma, tenha vergonha de dizer o que você realmente acredita. Não molde a forma como você pensa para agradar alguém ou um grupo de pessoas. Se você acha que deve dizer que é importante, diga, sem medo de causar estranheza ou medo do julgamento alheio. Se por um acaso seus amigos se afastarem quando você expressar aquela ideia, ótimo, porque isso significa que eles eram amigos da sua versão falsa, e não de você mesmo. E quando você atrair amigos, você vai atrair aqueles que realmente compactuam com você. Você literalmente manifesta uma realidade muito mais autêntica. Tem pessoas que ainda mentem sobre os seus gostos, sobre as suas vontades, sobre as suas necessidades, apenas para concordar com outra pessoa, apenas para não magoá-la, para não criar conflito, apenas para agradá-la. Só saiba que se você faz isso, você não é você. Você é uma marionete. Você se torna um tipo de massa vaga e sem sentido que apenas concorda e aceita qualquer coisa que vier na sua direção. Se você se preocupa muito com o julgamento dos outros, eu recomendo você ver um outro vídeo aqui no canal, onde eu destrincho várias razões do porquê nós somos assim, porque nós nos preocupamos tanto com a opinião alheia. No final, eu ainda dou algumas dicas para você não cometer nunca mais esse erro. Caso você tiver interesse, dá uma olhada. Pratique muito. Assim como aprender um novo idioma, comunicação também requer prática. É por isso que muitas pessoas apanham ao tentarem se tornar fluentes em uma nova língua. Elas ficam muito tempo aprendendo técnicas, vocabulário, entonação, estudando significados, mas elas não colocam aquilo em prática, elas não falam de fato. Claro, vai ajudar muito saber e entender o funcionamento, mas você só vai conseguir aprender quando tentar várias vezes. É impossível se não tentar. Por exemplo, estudar a musculação e como a hipertrofia funciona é excepcional, mas o seu
seu músculo só cresce quando você de fato treina, quando você de fato vai à academia. Então pratique e dê tempo ao tempo. Se você tem muita dificuldade, comece baixo. Uma conversa casual todos os dias com um colega, depois evolua para perguntas na sala de aula, depois para se envolver em debates, talvez fazer apresentações em público, a partir daí até onde você quiser e se sentir confortável. O céu é o limite. Bom, como eu disse, escolha uma, escolha duas, todas, tanto faz. Escolha a quantidade de ferramentas que você se sente confortável e comece a aplicar. Se você for constante, eu te garanto que em 3 meses você vai ser uma pessoa totalmente diferente. Não só na comunicação, mas nas suas relações com as outras pessoas, o modo como você se porta, o modo como você se apresenta para todo mundo e para o mundo, a sua perspectiva vai mudar. Faz o teste, o que você tem a perder? Eu só queria te dizer que toda essa informação tá aqui porque eu realmente quero ajudar as pessoas. Mas eu queria te pedir apenas 2 coisas em troca. Se você gostou e acha que esse vídeo merece, deixa o seu gostei. É só abaixar só um pouquinho e dar um clique. Isso me ajuda demais, você não faz ideia. A última coisa é que caso você tenha interesse em mais vídeos desse estilo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Dessa forma o YouTube vai te avisar quando eu soltar um vídeo novo. São só 2 cliques seus que mudam tudo pra mim aqui. Valeu demais pelo apoio de coração. Bom, é isso, eu te espero na próxima, viu? Muito obrigado pela sua atenção e boa sorte.